o presidente continua falando, depois dará entrevista, a Vitória Bel continua acompanhando, mas a respeito do que o presidente tem dito, do que o ex-presidente tem dito até agora, cabem observações. A primeira delas, ele falou do Fachin, que o Fachin o inocentou. Não, não é verdade. O Fachin cancelou a condenação por entender, o ministro Edson Fachin, por entender que o foro adequado para o julgamento seria a Justiça Federal de Brasília, para onde o ministro Fachin acha que o processo deve ser transferido. Mas, na sua decisão, vamos salientar, o ministro Fachin sustenta que todas as instruções e provas obtidas durante o processo em Curitiba são mantidas, devem ser mantidas. Então ele mantém as provas, mantém a denúncia, mantém as instruções feitas. Instrução é o processo de apresentação de prova, inquirição de testemunhas, etc. E que o julgamento. Então, Lula não foi declarado inocente e nem pela segunda turma, que disse que o juiz foi suspeito, então se anula tudo e começa de novo. O que ninguém discutiu, nem o Fachin, nem a segunda turma, foi o conjunto de provas apresentadas pela primeira instância, conjunto de provas, que são provas robustas, como disse aqui, aliás, o editorial do jornal O Globo de hoje, e que são provas que foram confirmadas na primeira instância, em Curitiba, na segunda instância, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e no Superior Tribunal de Justiça. Que provas são essas? Só para lembrar algumas. Emílio Odebrecht, o controlador da empreiteira, confessou a participação da sua empreiteira na reforma do sítio de Atibaia. Léo Pinheiro, presidente da OAS, aparece em imagens visitando com Lula as obras que sua empreiteira fazia no triplex do Guarujá. Foram encontrados documentos com rasuras mostrando a troca de um imóvel de padrão comum pelo triplex. Um ex-diretor da OAS relatou tratativas para equipar cozinhas do sítio e do apartamento pagas pela empreiteira. Há notas fiscais desse negócio. Há vários registros de fotos e vídeos da presença de Lula nos dois lugares. E diz ainda o editorial do O Globo que as negativas de Lula são tíbias, continuam sendo, como os ouvintes devem ter percebido, na sua argumentação. Ele não fala de provas, ele fala que houve uma conspiração para condená-lo. Mas e todos esses fatos que foram apontados, as declarações de Emílio Odebrecht? O que o Lula está querendo dizer? Que não houve, nenhum dinheiro foi roubado da Petrobras, que não houve corrupção, houve a maior corrupção. O editorial de O Globo salienta que é verdade que procuradores e ministros procuradores da Lava Jato podem ter agido ou agiram de maneira, qual é a palavra? De maneira excessiva, né? De maneira de atropelar algumas fases do processo. A expressão não é exatamente essa, mas o sentido é esse. Mas, não obstante isso, o fato é que foi descoberto o maior esquema de corrupção na história do Brasil e até hoje, cito o editorial de O Globo, não houve explicação convincente para a proximidade de Lula com os maiores empreiteiros deste país. Ao contrário, diz o Globo, sobram provas de que o cartel desmascarado pela Lava Jato financiava o projeto de poder de Lula e do PT. Lula citou as matérias do Jornal Nacional que mostravam lá aquele funil vazando dinheiro, e de fato vazou muito dinheiro da Petrobras, tanto que grandes empresas fornecedoras da Petrobras e empreiteiras devolveram dinheiro para a Petrobras, confessando que era dinheiro roubado. Então,
essa é a situação, e como eu já comentei ontem, é, é o seguinte: não se está discutindo, o Lula foge do teor do processo, que são as provas, o dinheiro roubado, etc. Ele fala que tudo é uma conspiração para condená-lo. E o ministro Gilmar Mendes, que deu o voto pedindo para anular tudo, voto diferente do Fachin, ele diz que não se pode usar provas ilegais, não se pode cometer um crime para combater um crime, não se pode usar provas ilegais. E o que ele fez durante o julgamento dele? Ele citou várias vezes as mensagens furtadas do aplicativo de comunicação entre Moro e procuradores da Lava Jato, que são provas ilegais. Então, a prova ilegal vale para a defesa, mas não vale para a acusação? Quer dizer, não deveria valer para nenhum dos lados, né?